Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elvis Sampaio, sou professor de matemática e a aula de hoje é para alunos do 6º ano, sobre raízes, ok? Antes da gente começar a falar de raízes, vamos relembrar um pouquinho o que é potência, certo? Então, como é que a gente calcula potência? Só para relembrar, por que a gente precisa relembrar? Porque raiz está diretamente ligada à potência, certo? Como é que a gente calcula isso daqui? 7 elevado a 2. Lembrando, isso é a base, isso é o expoente. O que o expoente diz pra gente? Quantas vezes a base vai aparecer, certo? O expoente diz pra gente quantas vezes a base vai aparecer. Então, se o expoente é 2 e a base é 7, a gente repete, a gente copia a base 2 vezes. E agora? Multiplica, 7 vezes 7 dá 49. Tá certo? Então, assim que a gente calcula potência. Letra B. Como é que a gente calcula isso daqui? Como é que a gente calcula essa potência? Expoente 2 de novo. Base 9. Então, o 9 aparece 2 vezes. Depois, a gente multiplica. 9 vezes 9. 81. Tá certo? Então, isso é calcular potência. Só que se a gente tivesse uma questão envolvendo potências, que ela não pedisse para a gente calcular a potência, e ela pedisse sim para a gente descobrir a base, dizer quem é a base, certo? Então, se a questão que é de potência, né, é uma potência, só que em vez dela pedir o resultado da potência, ela pedisse a base da potência. Como é que a gente faz? A gente vai atribuindo valores, a gente vai testando até descobrir. Nesse caso aqui, ó, nessa daqui, a pergunta seria como? Qual deve ser a base que eu coloco aqui dentro dos parênteses, que quando eu elevar esse número a 2, vai dar 49. Eu já sei qual é a resposta. A resposta é 7. Acabei de fazer aqui, certo? Por quê? 7 elevado a 2 é 7 vezes 7 que dá 49. Então o número que eu devo colocar aqui dentro é o 7, certo? Nesse tipo de pergunta, ele dá a resposta da potência e pergunta quem é a base, certo? Então existe uma relação aí, né, da base e do resultado da potência. Esse segundo aqui, pergunta é o quê? Qual é a base dessa potência? Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para ser base da potência? Quando eu elevar a 2 dá 81. A gente já respondeu aqui. O número que eu tenho que colocar é o quê? É o 9. Por quê? 9 elevado a 2 é 9 vezes 9 que dá 81. Tá certo? Então, uma pergunta como essa, você tem que conhecer potência para poder responder. Professor, e por que a gente está vendo isso se a gente está falando de raiz? Se o assunto é raiz. Porque isso daqui é uma raiz, tá certo? Isso daqui é uma raiz. Raiz de quem, professor? Do 49. Isso daqui é a raiz. Raiz de quem? De 81, certo? Isso aqui é uma pergunta de raiz, só que a raiz ela não vem nesse formato. Quando você pega questões de raiz, elas não vêm assim. Como é que elas vêm? Elas vêm assim, ó. Ela vem assim. Esse 49 vem aqui. O 49 vem aqui. Certo? E aí, aqui pode vir o 2 ou pode não vir nada. Mas quando não vem nada, significa que é o 2, tá certo? Então, pode vir assim ou pode ter o 2 aqui. O que significa essa pergunta? O que essa pergunta quer dizer? Quer dizer isso daqui. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar dos parênteses quando eu elevar a 2 dá 49? Ora, se a resposta aqui é 7, então a resposta aqui é 7. Tá certo? Isso daqui é um outro jeito de fazer essa mesma pergunta. Ok? Então, por exemplo, quando a pessoa faz a pergunta, quantos anos você tem? Ou, se ele perguntar, qual é a sua idade? Não é um jeito diferente de fazer a mesma pergunta? Aqui é uma coisa parecida. É um jeito diferente de fazer a mesma pergunta. Certo? Você tem a resposta da potência, você sabe quem é o expoente, ó, da potência e você quer saber quem é a base. Certo? Isso daqui a gente chama de raiz. 7 é a raiz de 49. Raiz quadrada, tá certo? Porque o expoente é 2
a gente chama de raiz quadrada, certo? Como é que seria, professor, a pergunta para esse exemplo B aqui? Seria assim, ó, a raiz de 81, certo? Perguntar isso daqui é a mesma coisa que perguntar isso daqui. Se a resposta aqui, ó, se a resposta dessa pergunta aqui foi 9, então isso daqui é um outro jeito de fazer essa mesma pergunta. Então a resposta aqui tem que ser o quê? 9 também. Tá certo? Professor, isso daí é a resposta. Precisa colocar mais alguma coisa? Precisa colocar justificativa, tá certo? Em algumas questões pede a justificativa. Aí como é que você justifica? Você justifica assim, ó. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Geralmente eu faço assim, pois 7 elevado a 2 é 7 vezes 7 que dá 49. Foi o que a gente tinha feito aqui, ó. Você explicando, você está fazendo a explicação. Aqui, como é que você justifica essa? Pois 9 elevado a 2 é igual a 9 vezes 9, que dá 81. Tá certo? Então, isso daqui é raiz quadrada. Certo? É um jeito diferente de você fazer essa pergunta. Ok? Professor, mas é só isso? Só isso. Quando for raiz quadrada, é só isso. Tá certo? Aqui, ó, não tem o númerozinho 2, professor. Como é que eu sei que aqui vai ser o 2? Tanto faz. Pode aparecer o 2 ou não aparecer. Quando não aparecer, significa que é o 2. Se tiver outro número, que a gente não vai ver isso por agora, se tiver outro número, aí é outro jeito que a gente calcula a raiz. É outra raiz, tá certo? A gente começa a ver só raízes quadradas. Então, raiz quadrada, né, é quando o númerozinho aqui é o 2, que é o númerozinho que está aqui, tá certo? Pode aparecer ou não. Quando não aparecer, é 2 também, certo? Então pronto, então vamos para mais alguns exemplos de raiz. Pronto, pessoal, então só para a gente organizar, certo? Então a gente vai falar só sobre raiz quadrada. A gente já viu no exemplo anterior como é que a gente faz, como é que a gente calcula, e aqui é só para a gente formalizar as ideias, tá certo? Então, toda vida que aparecer alguma coisa desse tipo aqui, a gente está falando de raiz. Quando o númerozinho que aparecer aqui for 2, ou quando não tiver número, a gente sabe que o índice, esse númerozinho aqui, que tem o nome de índice, ele é 2, tá certo? Então, toda vida que o índice for 2, que ele aparecer ou não aparecer, a gente sabe que é 2, certo? Tendo esse número 2 ou não tendo, a gente chama de raiz quadrada, tá certo? Quando aqui é 2, a gente chama de raiz quadrada. A gente não vai ver outras raízes, vai ficar só em raiz quadrada, tá certo? O númerozinho que fica aqui dentro, é o radicando. E a resposta, quando você faz essa conta aqui, é a raiz, tá certo? Então, radical, o índice, esse númerozinho, radicando o número que fica aqui dentro, tá certo? É radical aqui, radicando o número que fica aqui dentro e a raiz, tá certo? De novo, para responder isso é a mesma coisa que responder essa pergunta, ó. A gente na raiz a gente tem a resposta, que seria a resposta da potência, e pergunta quem vai ser a base, tá certo? É como se a gente fizesse essa pergunta aqui, tá certo? Então, agora a gente vai para os exemplos para fazer calcular algumas raízes, tá certo? Então, são os nomes que a gente dá para cada parte da raiz e a ideia de como a gente responde uma raiz. Raiz de 25 é o quê? É 5. Por quê? Porque 5 elevado a 2 é 5 vezes 5 que dá 25, tá certo? Então, vamos aos exemplos de algumas raízes, para a gente poder calcular algumas raízes quadradas. Pronto, pessoal, vamos aos exemplos. Aqui eu tenho 4 exemplos para a gente calcular raiz quadrada, tá certo? Aqui eu não coloquei o 2, mas quando não tem nada é 2, tá certo? Então você pode colocar o 2 ou deixar sem o 2, tá certo? Então é para a gente calcular as raízes aí, ok? De novo, como é que eu faço para descobrir essa raiz? Eu não sei, então eu vou testando até descobrir, tá certo? Então a dica que eu dou é, monta uma tabela aqui com as potências, ó. 0, começa do 0, 0 elevado a 2, ó, aqui o expoente aqui tem que ser 2 porque aqui é 2.
É 0 vezes 0 que dá 0. É o que está aqui? Não, então não é o 0 a resposta. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. Está igual aqui? Então não é o 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Está igual? Não. Então não é. Vamos para o 3. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Opa! Encontrei. Certo? Encontrei o número que eu queria. Eu vou fazendo até encontrar o 9 aqui. Quando eu encontrei o 9, então significa que a minha resposta vai ser 3. Qual é a justificativa? Pois... Aí você copia isso daqui, ó. 3 elevado a 2 é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Tá certo? Então, quando for fazer a questão de raiz, faz aquela lista ali, certo? Que aí você consegue fazer qualquer questão de raiz quadrada, ó. 36, ó, aqui deu 9. Então, não chegou ainda na resposta desse aqui. Então, vamos continuar. 4 elevado a 2. 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Não é o 4, é o 5. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Dá quanto? 25. Não deu a resposta. Então, vamos para o 6. 6 elevado a 2. 6 vezes 6, que dá 36. Ó, deu a resposta. Então aqui o que eu faço? Boto quem? O 6. A resposta é o 6. E a justificativa? A justificativa é você copiar tudo que está ali, ó. Pois 6 elevado a 2 é igual a 6 vezes 6. Ficou muito junto aqui. 6 elevado a 2. 6 vezes 6, que dá 36. Certo? Letra C, 121. Ainda está no 36. Vamos continuar para ver se a gente encontra. Que é o 7. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que dá 49. Não é. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá 64. Não é. 9 elevado a 2 é 9 vezes 9, que dá 81. Não é, aqui é 121. 10 elevado a 2 é o 10 vezes 10, que dá 100. Não é. 11 vezes 11. 11 elevado a 2, 11 vezes 11, que dá quanto? 121. Quando você multiplicar, aqui eu estou botando a resposta direto. Quando você multiplicar 11 vezes 11 dá 121. Então a gente já encontrou a resposta, certo? Como é que a gente coloca aqui? A resposta é 11. Pois 11 elevado a 2 é igual a 11 vezes 11, que dá 121. Certo? E a última, 169. 12. A gente parou no 11. Vamos continuar. Você continua. 12 vezes 12 dá 144. Não é o 12. Se você testar com 13, ó, 13 elevado a 2 é 13 vezes 13, que dá 169. Então a resposta da última aqui é o 13. Tá certo? É o 13. Pois, aí você coloca a justificativa. 13 elevado a 2 é igual a 13 vezes 13, que dá 169. Tá certo? Então pronto, pessoal. Isso é raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? É você procurar a base da potência que dá como resposta o número que está dentro da raiz. Ó, qual é o número que eu tenho que colocar na potência, ó, na base da potência, que a minha resposta dá 36? O 6. Qual é o número que eu tenho que botar na base da potência, que quando eu elevar a 2, minha resposta dá 9? O 3. Qual é o número que eu tenho que botar na base da potência, quando eu elevar a 2 dá 121? O 11. Tá certo? É assim que a gente faz raiz quadrada. Tá certo? Então
Então esse foi o assunto da aula de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.